namorada lá no morro, que beleza. Ninguém chora, não há tristeza, ninguém sente de sabor. Rio de Janeiro, uma cidade marcada por contrastes. Cartão postal do Brasil para o mundo, mas também palco de profundas desigualdades sociais, violência urbana e exclusão. Boa noite. Desespero e morte na zona sul do Rio de Janeiro. Um homem armado sequestrou um ônibus no bairro do Jardim Botânico. No início da tarde de 12 de junho de 2000, um sequestro dentro de um ônibus transformou-se em um dos episódios mais marcantes da história criminal brasileira. Transmitido ao vivo para todo o país, o caso do ônibus 174 revelou muito mais do que um crime. Expôs falhas sociais, institucionais e jurídicas que permanecem atuais. Seu nome era Sandro Barbosa do Nascimento. Mas, para compreender o que aconteceu naquele dia, é preciso voltar alguns anos no tempo. Antes do ônibus 174, antes das câmeras e antes da repercussão nacional, existia uma história marcada pelo abandono, pela violência e pela exclusão. Sandro Barbosa do Nascimento nasceu em 1978. Quando ainda era criança, testemunhou um acontecimento que mudaria sua vida para sempre. Sua mãe foi assassinada durante um assalto. Sandro presenciou o crime. A perda da principal referência familiar, somada à ausência de uma estrutura capaz de acolhê-lo e protegê-lo, fez com que sua vida fosse gradualmente se afastando de qualquer sensação de estabilidade. Após passar por famílias e instituições de acolhimento, Sandro acabou encontrando nas ruas o lugar onde passaria boa parte da infância e da adolescência. Foi nesse contexto que Sandro passou a conviver diariamente com a fome, a violência, o abandono e a criminalidade. Em 1993, tornou-se um dos sobreviventes de um dos episódios mais chocantes da história recente do país, a Chacina da Candelária. Naquela noite, policiais e ex-policiais abriram fogo contra crianças e adolescentes que dormiam nas proximidades da Igreja da Candelária. 8 jovens foram assassinados. Sandro sobreviveu. Mas sobreviver não significou escapar das consequências daquela realidade. Sob a perspectiva da criminologia, a trajetória de Sandro pode ser analisada a partir da teoria da anomia, desenvolvida pelo sociólogo Robert Merton. Segundo essa teoria, a sociedade estimula todos os indivíduos a buscarem reconhecimento, sucesso e melhores condições de vida. No entanto, nem todos recebem as mesmas oportunidades para alcançar esses objetivos por meios legítimos. A teoria da anomia não afirma que a pobreza gera o crime de forma automática. Porém, demonstra como a ausência de oportunidades, a marginalização social e a falta de acesso aos meios legítimos de ascensão podem impactar profundamente a trajetória de determinados indivíduos. Isso não significa justificar atos criminosos. Significa compreender que, além das escolhas individuais, existem fatores sociais que influenciam a construção das trajetórias humanas. No caso de Sandro, a experiência das ruas, a violência constante e a ausência de proteção estatal formaram um cenário que marcou sua vida. Mas como essa história levou ao sequestro que chocaria o Brasil? Para responder a essa pergunta, precisamos retornar à tarde de 12 de junho de 2000. Por volta das 14 horas, um ônibus da linha 174 seguia seu trajeto normal pelas ruas do Rio de Janeiro, quando um homem armado embarcou no veículo. Em poucos minutos, passageiros se transformariam em reféns e o país inteiro passaria a acompanhar ao vivo uma tragédia anunciada. O que inicialmente parecia uma tentativa de assalto, rapidamente se transformou em uma crise de grandes proporções. Dentro do veículo, o clima era de medo e incerteza. Ao longo das horas, Sandro alternava momentos de aparente tranquilidade com explosões de agressividade e nervosismo.
Alguns reféns foram libertados, enquanto outros eram constantemente utilizados para enviar mensagens às autoridades e à imprensa. Em determinado momento, uma das passageiras foi obrigada a escrever frases nos vidros do ônibus utilizando batom. As mensagens anunciavam ameaças e aumentavam ainda mais a tensão do lado de fora. Conforme as horas se passavam, o comportamento de Sandro tornava-se cada vez mais imprevisível. Em um dos momentos mais tensos do sequestro, ele colocou uma refém sob um lençol e anunciou que faria uma contagem antes de atirar. Mas a contagem não seguia qualquer lógica. Segundo relatos de testemunhas, Sandro pulava números de forma aleatória, aumentando o terror psicológico vivido pelos passageiros. A multidão observava sem saber se aquela seria a execução de uma vítima. Quando a contagem chegou ao fim, 1, 2, Que roteiro ele ia seguir, né? Se o roteiro era da cabeça dele, 3, 4, E aí chega num certo número, ele começa a pular. 50, Ele não vai ter paciência para contar até 100, indo e vindo, né? 70, 100. tratava-se de uma simulação. Mas o episódio revelou o nível de tensão que dominava o interior do ônibus e demonstrava o estado emocional cada vez mais instável do sequestrador. A operação já começava a ser questionada. Horas haviam se passado, o impasse permanecia sem solução e o desfecho daquela tarde se aproximava. À medida que o sol começava a se pôr sobre o Rio de Janeiro, Sandro tomaria a decisão que levaria a tragédia ao seu momento mais dramático. Após quase 5 horas de sequestro, a situação aproximava-se de um desfecho. Dentro do ônibus, o cansaço, o medo e a tensão dominavam o ambiente. Do lado de fora, a pressão sobre a polícia aumentava a cada minuto. Milhões de brasileiros acompanhavam tudo ao vivo. Cada decisão, cada movimento e cada erro eram testemunhados em tempo real. Por volta das 18 horas, Sandro passou a demonstrar sinais ainda mais evidentes de instabilidade emocional. Então, pouco antes das 19 horas, Sandro tomou uma decisão. Ele escolheu uma das reféns, Geisa Firmo Gonçalves, de 20 anos, e a utilizou como escudo humano. Segurando a jovem pelo pescoço e apontando uma arma para sua cabeça, começou a descer lentamente os degraus do ônibus. Policiais se posicionavam ao redor do veículo. Jornalistas registravam cada segundo. A tensão atingia seu ponto máximo. Qualquer movimento poderia resultar em uma tragédia. A poucos metros de distância, um policial do Batalhão de Operações Especiais enxergou uma oportunidade para neutralizá-lo. Em uma fração de segundo, decidiu atirar. A bala não atingiu Sandro de forma incapacitante. Assustado e ferido, ele reagiu. Em meio ao caos, vários disparos foram efetuados. Geisa foi atingida. A jovem caiu gravemente ferida. Sandro também foi dominado pelos policiais presentes no local. As imagens mostravam agentes comemorando o que parecia ser o fim da crise, mas a tragédia estava longe de terminar. Geisa foi socorrida. Pouco depois, não resistiu aos ferimentos. A refém que havia sobrevivido a horas de sequestro acabou morta durante o desfecho da operação. Enquanto isso, Sandro foi colocado em uma viatura da Polícia Militar. As imagens registradas pelas emissoras mostram claramente sua captura e era conduzido pelos policiais. Mas Sandro jamais chegaria vivo à delegacia. A polícia informou que o bandido que sequestrou o ônibus morreu a caminho do hospital. Geisa Firmo Gonçalves, a refém que estava com ele no momento em que a polícia atirou, também morreu. Segundo a direção do Hospital Miguel Couto, ela levou 3 tiros. Posteriormente, as investigações concluíram que sua morte ocorreu por asfixia. A perícia apontou que os policiais imobilizaram de forma que impediram sua respiração adequada. O sequestrador foi detido e morreu asfixiado dentro do camburão. Os PMs envolvidos foram levados a julgamento, mas acabaram inocentados.
O caso gerou indignação nacional. A atuação policial passou a ser amplamente questionada. Especialistas apontaram falhas no gerenciamento da crise, na preparação dos agentes e na condução do desfecho da operação. Mas as discussões não se limitaram aos erros policiais. Policiais foram inocentados na justiça pela morte de Sandro. A alegação era de que a morte havia sido acidental. Uma das medidas tomadas de imediato naquele momento foi criar dentro da unidade um segmento, um grupo específico para atuação em ocorrências com reféns. Mais do que um episódio criminal, o ônibus 174 tornou-se um símbolo das contradições da sociedade brasileira. Uma história que expôs não apenas a ação de um indivíduo, mas também as falhas de instituições que deveriam proteger vidas. E é justamente nesse ponto que a criminologia busca ir além do crime. Não apenas perguntar o que aconteceu, mas compreender por que aconteceu.